喺澳門街遊走嘅時候，會發現所到之處都充斥住歷史文化嘅氣息。葡式碎石路引領你穿梭城中，葡萄牙瓷磚畫為你訴說文化交匯嘅故事。佢哋係葡語文化嘅載體，亦都係澳門城市發展嘅見證。葡式碎石路 Calçada Portuguesa 係葡國文化嘅重要標記之一，而想成為一位葡式碎石路技師一啲都唔容易，因為除咗要知道唔同石塊嘅特性，更加要長時間喺烈日當空下邊工作。葡式碎石路嘅密度同石頭嘅形狀反映咗技師用心嘅設計，更加係一件藝術作品。而好似畫家喺畫作上面簽名一樣，技師亦都會留低佢哋嘅標記。Nós também metemos umas assinaturas. Às vezes a gente vê uma estrela, vê uma pedra diferente. Essa é a assinatura do calceteiro. Mas isso é na nossa gíria. As pessoas não sabem. Simões 喺14歲開始就學習葡式碎石路嘅工藝。喺1996年，佢隨住技師團隊嚟到澳門，參與葡式碎石路嘅項目。佢話技師要深入了解石材，因為唔同嘅石材有唔同嘅特質，例如有一啲吸水性唔高，有一啲經年累月之後就會變色，所以要因應唔同嘅需要而做出選擇。而參與過唔少碎石路工程嘅建築師 Francisco 就話，有啲石材反光力強，夜晚仲可以令到環境更加明亮添。Esta pedra também é chamada vidrado, porque à noite reflete a luz. Portanto, os largos com calçada portuguesa à noite são mais luminosos e atrativos. Há académico estrangeiro que chegou a publicar a dizer que as calçadas portuguesas de Macau são como tapete da sala de estar. O calcário se vocês, não sei se conseguem ver, ela brilha. Isto é brilhante. Tem umas pintas, foi formado no mar. Foi o assentamento dos minerais de plâncton. Começou a formar isto por camadas de milhões de anos e foi formando a pedra. E esta pedra está numa serra com o nível do mar, 800 e tal metros a nível do mar, que é a Serra de Miradouro, Candeeiros, que é de onde vem a maior parte da pedra para construir as calçadas. A existência das pedras das calçadas portuguesas em Macau data pelo menos do século XVII, porque foram descobertas durante as escavações das ruínas de São Paulo, da São Paulo, portanto, na capela principal. E nós temos imagens, por exemplo, de 1830, de George Chinnery, em que se vê aqui o pavimento central, isto é o Largo do Senado, o passeio em granito e também lajes de granito para as pessoas caminharem. Em Macau, há mais de 100 anos, há fotografias do princípio do século XX e finais do século XIX, em que aparece já a calçada portuguesa, não com este tipo de pedras tão perfeito, é mais redondo, chamado calçadinha. E temos aqui num livro de fotografias, que é o chamado Álbum de Macau, em que aparece a calçada portuguesa. Esta aqui, pedra branca, é criada de origem marítima, do período Jurássico. Portanto, cristalização, é o processo de cristalização que aparece às vezes nas grutas, cerca de 150 milhões de anos. A preta é diferente, a origem da preta é mais basalto, e o basalto é uma rocha que vem das erupções vulcânicas, portanto, com a saída do magma, o fogo. Portanto, uma é da origem da água, outra é do fogo. Pronto, é interessante. 葡式碎石路嘅設計大多數都係黑白嘅配色，原來背後嘅原因同陽光有關。Porque é que é mais usual
usar-se o preto e o branco? Porque a pedra queima, do sol queima. Por isso os romanos, o que é que eles faziam? Eles metiam o mosaico dentro de casa, a pedra fica sempre viva e a cor sobressai sempre. Se for na rua, esta pedra, vocês veem, esta pedra está queimada do sol. E eu vou só fazer uma demonstração para vocês verem a cor da pedra por dentro. Estão a ver? A pedra, esta é a cor dela por estar queimada. Passado muitos anos, o desenho não se percebe muito bem. Por isso se usa mais o preto e o branco. 大家有冇留意善妹講解嘅時候，手上面攞住嘅錘仔呢？原來呢一個錘仔同我哋一般所見嘅唔同。O que a gente usa é um martelo, e estes martelos são especiais, porque foram feitos num ferreiro. Não são martelos que a gente vai a uma loja e compra, porque são temperados. O ferreiro, isto é um quadrado, e eles depois têm que bater para fazer o bico. Este bico é para desenhar a pedra. Agora faço o risco e vou cortar pelo risco. A pedra a gente chama desempenada. O que é que acontece? A pedra tem que ficar lisa para depois poder assentar a medida da pedra. Mais ou menos foram cortadas separadas, mas a medida é igual. Porque a medida já está na cabeça, já está com a experiência, com a prática. 大家喺街上面行嘅時候，有冇留意到葡式碎石路嘅圖案都係偏向對稱嘅設計呢？原來係同製作過程有關嘅喎。O que acontece quando temos uma área, a gente começa sempre do meio. E porquê que é do meio? Porque do meio faz espelho. Se eu começar a meio, esta parte, o mesmo acabamento vai dar de um lado e do outro. Como é muito uma dimensão e é moroso, fazemos o trabalho, por exemplo, cada calceteiro faz 1,5 metro por dia, 2 metros. É muito demoroso, é preciso muita gente para executar o trabalho. Portanto, Macau tem coisas comuns com a tradição portuguesa, mas tem também a influência chinesa. Em Macau usa-se mais a cor vermelha, em Portugal é mais o preto e o branco, porque a cultura chinesa, o vermelho tem um significado importante de vida, de felicidade, que é diferente da cultura europeia. Portanto, há sítios em que usamos o vermelho. Sobre os navios chineses e portugueses, eles representam o comércio marítimo e o intercâmbio cultural, artístico e científico de Macau e o papel que Macau desenvolveu na rota marítima da seda, porque a partir do século XVII Macau fazia a ligação entre a China e a Europa diretamente. 除咗觀賞我哋腳下面搭住嘅葡式碎石路，抬起頭，我哋亦都可以透過葡萄牙瓷磚畫欣賞佢體現出嚟嘅東西方美學。O azulejo que nós adquirimos primeiro em Portugal é o azulejo hispano-árabe, que é uma técnica também portuguesa, porque adquirimos dos árabes. Nós chamamos hispano-árabe porque nós importamos essa técnica não só de árabes, mas de Espanha também. E os reis de Portugal começaram as descobertas. Quiseram conhecer outras coisas, conhecer outro mundo e começaram as descobertas. Daí chegarem à China. Quando chegaram à China, começaram a descobriram que havia uma coisa muito importante para nós, que foi muito bem recebida, que foi a pintura em porcelana. E essa pintura, nessa altura, era o azul cantonense, o azul de Cantão. E Portugal ficou maravilhado com a tinta azul das porcelanas. Começou a grande importação. Portugal trazia outros produtos para vender
Foi nessa altura que, tendo Portugal conhecido o azul e com tanto entusiasmo tinha adquirido como coisa linda vinda do Oriente, começou então a pensar e a ver nos seus artesãos como nós tínhamos o azulejo, e então chegar à conclusão, vamos também fazer, mas pintar azul. Este é o hispano-árabe. O hispano-árabe é completamente diferente do azulejo do século XVII. 我哋而家常見嘅葡萄牙瓷磚畫屬於17世紀葡萄牙瓷磚 （Azulejo do século XVII），而製作葡萄牙瓷磚畫亦都涉及唔少工序嘅喎。首先，我哋要將買嚟嘅生磚用流水同埋刷沖洗乾淨，然後放置24小時，等佢完全乾透。然後就淋上葡萄牙獨有嘅17世紀石釉。Vidrado tem que mexer muito bem, porque se não mexe, fica sólido. Fica assim. Põe. Espera um bocadinho. Segunda vez. Até secar. Este vidrado, como eu disse, é um vidrado do século XVII. Só em Portugal é que temos. Como tem que importar, não podemos deitar fora muita coisa, poupar muito. Então, tudo isto não precisa, então vai para aqui outra vez. 之後，記得要用海綿將瓷磚嘅邊界清潔好。Aqui não pode ficar nada, porque quando vai a mufla, o vidrado fica líquido, até queimar, até ficar duro. E então, se tem aqui, escorre, pinga, leaking. 清潔好之後，就放置24小時，直至完全乾透。然後我哋就嚟到設計嘅步驟。首先係用薄嘅油紙臨摹圖案，喺油紙上面跟住設計嘅邊界刺上啲窿仔。刺完窿之後，就要用非常幼嘅砂紙將洞口磨平。磨平之後，就將油紙放喺乾透佈滿石釉嘅生磚上，用炭粉將設計透過啲窿印喺生磚上面。然後就用特製嘅尖頭畫筆同古藍釉藥喺生磚上面手繪圖案。完成之後就可以喺磚嘅後面或者係前面簽個名。最後就放入窯爐，以攝氏1000至1100度燒製8小時。Nunca se pode abrir uma mufla acima de 100 graus. Nunca. Pode partir as peças. Se é melhor não deixar abrir a 100 graus. É melhor entre 90 e 100, abre-se um bocadinho. Abre-se um bocadinho a mufla. Então espera ali uns momentos até atingir 90, abre um bocadinho mais até atingir 80, então talvez já pode abrir. 傳統技藝煥發新生，一代又一代嘅工匠精神接力，將呢一種技藝傳承同推廣出去。Foram 20 alunos, foi o curso maior que tive até agora. No fim dessa primeira aula, à tarde, eu tinha trabalhos para queimar dos azulejos de treino, com desenhos muito bons. Depois comecei a saber que afinal eram alunos de artes, eram professores, PhD de artes. E eu disse, bem, então, ótimo. Quando os azulejos saíram da primeira queima no dia seguinte, bem, fiquei espantada porque estavam, a maior parte, eu diria 80 e tais por cento, 90%, coisas muito bonitas, muito bonitas. Fiquei toda orgulhosa, claro. As coisas não desisti logo à primeira, porque eu quando estava a aprender, digo assim, eu nunca na vida vou conseguir chegar ao nível destes mestres. Passado uns anos eu estava no nível deles. Pronto, é essa a pessoa nunca se meter um limite. Diz não, tudo se aprende e evoluir, dedicação, para conseguir a um nível igual ou superior. Pronto, é nunca desistirem dos seus sonhos e pronto, e seguir aquilo que gostam.
Eu vejo muitas vezes as crianças, sobretudo na Almeida Ribeiro, saltando sobre as diferentes imagens e brincando e perguntando aos pais o que é isto, o que é que isto quer dizer. Portanto, a curiosidade das crianças, elas são criativas, portanto, o desenho nas ruas não é apenas uma melhoria estética, mas também é uma oportunidade de aprender sobre Macau. Portanto, estamos a passear sobre a história. 白底藍釉之間傳遞住技藝人嘅溫度，而碎石路之中保存住鋪路人嘅堅持，令到澳門成為中西方文化交融嘅寶藏之地。